Fala, torcida do Tigrão, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? E aí, passou a raiva do clássico? Vila Nova já entrou em campo novamente. Na tarde de hoje enfrentou o Centro-Oeste lá em Nerópolis e o resultado dessa vez foi positivo. 2-0 Vila Nova, tranquilidade. Vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre os gols, das substituições que teve e muito mais. Antes de começar o vídeo, já peço para você deixar seu like, comentar e compartilhar aí para a gente poder alcançar o máximo de torcedor vilanovense possível, né? E não se esqueça de se inscrever no canal também, não. É muito importante, ajuda o canal a crescer cada vez mais. Estamos na meta aí de 500 inscritos até o final de fevereiro. Então vamos embora, já deixa o like, faça o que eu pedi aí e vamos que vamos. Vila Nova entrou em campo hoje, lá em Nerópolis, contra o Centro-Oeste. Jogo difícil, num sol absurdo de 3h30 da tarde. Os inimigos da CLT foram para Nerópolis e acompanharam o jogo do Vila lá. A torcida do Vila esgotou os ingressos, 400 ingressos somente. Vila Nova esgotou rápido os ingressos e fez valer a pena cada ingresso que foi comprado na tarde de hoje, né? Vila Nova veio meio mesclado para o jogo de hoje, porque tem um clássico importantíssimo no domingo, né? Todos vocês já devem saber qual clássico que é. Mas entramos com um time meio mesclado, poupamos aí Marquinhos Gabriel, De La Torre e o William Formiga estava no banco. O resto do time estava em campo e algumas substituições, né? Primeiro tempo muito morno, primeiro tempo muito pegado. O time do Vila Nova tentava algumas jogadas, mas nada que poderia chegar ao gol adversário, né? Eu acho que o fator calor, né, foi primordial para o primeiro tempo ser bem lento. O time do Vila Nova não produziu muito nos primeiros minutos. Também o time do Centro-Oeste também não oferecia nenhum tipo de perigo à defesa vilanovense, né? E assim o jogo seguiu muito truncado, 0-0, caminhava aí até o final do primeiro tempo, né? E com 42 minutos vem a primeira substituição, que eu acho que foi primordial aí para a vitória do Vila Nova. Infelizmente, o atacante Rian saiu machucado, dando lugar ao De La Torre, que entrou e mudou o jogo. O posicionamento do De La Torre, a experiência do De La Torre faz com que o jogo facilite para o Vila Nova. De La Torre entrou e numa bola cruzada do André Luiz, que a gente vem falando aqui, que tá jogando muito, tá comendo a bola. O André Luiz tá jogando muito desde o começo do campeonato, faz por merecer essa titularidade. Cruzamento do André Luiz, o gol de cabeça do De La Torre, dando números para o placar, né? Começando a abrir o placar aí, 1-0 Vila Nova no final do primeiro tempo, praticamente faltava 1 minuto para acabar o primeiro tempo. De La Torre fez 1-0 Vila Nova no time do Centro-Oeste, né? Segundo tempo começou, Vila Nova ficou em cima do time ali do Centro-Oeste, né? Centro-Oeste também não atacava muito, mas era um jogo muito pegado, né? O campo o gramado um pouco alto, mas isso aí acaba dificultando mesmo o futebol dos dois times, né? E outra questão também, calor muito grande, faz com que os dois times aí teve um pouco mais de dificuldades. Mas o Vila Nova com o placar aberto já era mais tranquilo, né? Já podia trocar mais a bola, saía um pouco mais, ficava... quando tinha que recuar o time, recuava o time, então isso facilitou para o time do Vila também esse gol do De La Torre no final do primeiro tempo, né? E numa bola cruzada para a área, um bate-rebate ali do zagueiro do Centro-Oeste, o zagueiro tentou tirar, bateu na cabeça do volante, não sei o que virou, sobra a bola nos pés do Rafa Silva, que desencantou finalmente. É o que? Quinta rodada? Sexta rodada? O Rafa Silva desencantou. Fez o seu primeiro gol com a camiseta do Vila Nova, gol muito importante para o Rafa Silva. É um gol que pode dar confiança, prosseguimento da competição para o Rafa Silva. Precisava desse gol, o atacante vive de gol e o Rafa Silva precisava dar essa resposta para a torcida do Vila Nova, né? Então o Rafa Silva sobrou a bola para ele cravou 2-0 Vila Nova, dando números finais aí para o jogo do Vila Nova e Centro-Oeste. Depois do 2-0, bola de um lado, bola para o outro. Vila Nova também já não atacava tanto, o Centro-Oeste também já não oferecia nenhum tipo de perigo. E aí acabou assim, 2-0 Vila Nova. Vila Nova retoma a liderança, agora tem 15 pontos na competição, né? E agora tem um clássico de extrema importância, um campeonato à parte, né? Vila Nova e Goiás, domingo, lá no estádio da Serrinha, né? A gente vai passar as notas aqui dos jogadores, hoje vai ter notas para cada jogador aqui, né? E antes de começar a dar as notas aqui para os jogadores, já peço para você novamente, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal
para ajudar cada vez mais aqui, fechou? Tivemos um probleminha aqui na câmera, mas vamos utilizar a câmera frontal, então vamos que vamos, né? Vamos às notas aí, começando do goleiro até o nosso treinador, né? Goleiro Ayrton. Ayrton não se comprometeu hoje, né? Fez um bom jogo, não sofreu gol. É importante nesse tipo de jogo não tomar gol, tá? Passa confiança, passa segurança pro restante do campeonato. Então o Ayrton vai ficar com a nota 8, tá? O Ayrton tomou um gol contra o Atlético Goianiense que eu acho que na minha visão ele falhou, mas no jogo de hoje não falhou, foi bem, então o Ayrton nota 8. Dupla de zaga, Pagnussaty e o Everton, a avaliação deles é geral, tá? Os dois têm a avaliação igual. Os dois hoje também não sofreu muito nada, tá? Porque o ataque do Centro-Oeste não era muito efetivo, né? E quando veio o ataque do Centro-Oeste, eles conseguiram tirar bem. Então, nota 8 também para Everton e o Pagnussaty, né? Agora, lateral esquerdo Igor. Lateral esquerdo Igor eu achei um pouco apagado, sendo bem sincero. Não vi tanta participação no jogo do lateral esquerdo Igor, né? Fez o sistema defensivo ali acontecer. Claro, o titular é o Formiga, né? Então, o Igor talvez não consiga tomar a titularidade do Formiga, mas hoje também não se comprometeu, foi bem também. Vai ficar na média ali, o Igor 7,5. Agora o lateral direito, Thales. Eu gostei do futebol do lateral direito Thales, tá? Thales atacou bem, foi no fundo, fez cruzamento, se destacou no jogo de hoje, tá? Pode ser aí um bom jogador aí para poder tá participando mais de jogos. Então, lateral direito Thales vai ficar com a nota 8,5, né? Começando aí pelo volante agora, o William Maranhão. O William Maranhão bem seguro, bem tranquilidade. Foi um jogo aí que o Vila Nova não sofreu tanto, então passou uma segurança a mais para a zaga. O William Maranhão, quando veio também, conseguiu distribuir boas jogadas. O William Maranhão vai ficar com uma nota 8,5 também. João Vieira, para mim, o melhor jogador do Vila Nova. Já falei isso em alguns vídeos aqui. O João Vieira dispensa comentários, jogou bem também, atacou, defendeu. João Vieira também, nota 8,5. Marco Antônio, eu achei um pouco sumido do jogo, tá? Sendo bem sincero, não vi tanto assim participação do Marco Antônio. Vai ficar na média ali também, porque o time ganhou. Então, nota 8 para o Marco Antônio, tá? André Luiz jogou bastante. André Luiz, inclusive, foi o que deu o primeiro passe para o gol do De La Torre. André Luiz vem se destacando aí nos jogos do Vila Nova. André Luiz vai ficar com a nota 9, tá certo? O Rian, eu acho que tem que jogar mais. O Rian é um cara que eu gosto do futebol dele, ataca bem, mas tem que jogar mais. O Rian foi muito mal hoje e ainda saiu machucado, né? Enquanto o Rian estava no jogo, o Vila Nova não tinha produzido tanto ao ponto de chegar a fazer um gol. Então o Rian vai ficar com a nota aí 7, tá? Umas nota 7, bem padrão, porque o Vila Nova ganhou o jogo, né? E o último, Rafa Silva, né? Rafa Silva, que a gente vinha cobrando, que ele tinha que fazer um gol para poder desencantar com a camiseta do Vila Nova. E esse gol veio num momento importante, nas vésperas de um clássico, pode dar confiança, segurança para o cara seguir marcando. Rafa Silva fez o gol hoje e vai ficar com a nota 9 também pelo gol feito. Agora, o cara que entrou e mudou o jogo foi o De La Torre, né? O De La Torre, então, ele vai ficar com a maior nota hoje, nota 9,5. De La Torre joga muito, fez o gol, buscou participação. O Vila Nova era antes dele entrar. O Vila Nova se tornou um time diferente na hora que ele entrou. Então, o De La Torre hoje vai ficar com a maior nota 9,5 para o De La Torre. E é isso aí. Essas foram as notas. Deixe nos comentários se você gostou das notas, né? E o nosso técnico, Humberto Lousi, vai ficar com a nota 8,5 também. Fez as substituições na hora certa. Colocou o De La Torre no lugar do Rian. Ele poderia ter colocado outro, mas já colocou o De La Torre no lugar do Rian, que saiu machucado. Substituição bem feita. Logo em seguida, o De La Torre já fez o gol. E isso aí facilitou a vitória do Vila Nova. Nota 8,5. Então aí pro Humberto Lousi. Próximo jogo do Vila Nova. Agora é clássico, domingo, 6h30 da tarde, na casa do Goiás, Goiás e Vila Nova Futebol Clube. Então, um clássico muito pegado, é um campeonato totalmente à parte, tá? Aí já não entra mais a questão aqui de, tem que jogar bem. Não, tem que ganhar dos caras lá, entendeu? Se não ganhar, não pode perder. Então, ou empate ou um Vila Nova, para não perder pros caras. Jogo 6h30 da tarde, os caras vão lotar o estádio, vão fazer pressão, mas o Vila Nova tem time para poder sair de lá com a vitória ou então arrancar um empatezinho lá. Os caras jogam hoje à noite também,
Eles podem encostar no Vila Nova e aí seria um jogo para poder decidir quem seria o líder da competição, porque ambos ficariam com 15 pontos. Então, a gente espera que seja um bom jogo, que o Vila Nova saia com a vitória, né? E conquiste aí os 3 pontos no clássico, é muito importante. Então, ficamos por aqui. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e compartilha o vídeo, comenta, deixa o like aí pra gente, pra crescer mais ainda o canal, né? E se inscreva aí pra fortalecer, né? Tamo junto, um abraço, vamos que vamos. Domingão é nóis, Vila Nova e Goiás, vamos pra cima deles, Tigrão!